Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Nesse instante, eu quero convidá-lo a uma reflexão da palavra de Deus e depois a gente vai fazer a nossa oração. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 35. Livro do profeta Jeremias, capítulo 35. Todos encontraram? Convido você a fazermos uma oração e, na sinceridade do seu coração, fale com Deus. Peça ao Espírito Santo que traga uma palavra, que revele ao seu coração, que alimente sua alma neste momento. Você sabe que muita coisa pode mudar nessa oração, na sua vida. Eu não tenho nada para passar para ninguém, mas na sua oração sincera, eu creio que, ainda que eu aqui cheio de falhas, de erros, cheio de falhas, eu não tenha nada para te passar, mas eu creio que a palavra de Deus, ainda que somente pela leitura, ela vai trazer revelação ao seu coração e você vai sair daqui alimentado, fortalecido e edificado. Então, fale com sinceridade diante de Deus nesse momento a sua necessidade. Querido Deus e maravilhoso Senhor, estamos na Tua presença e pedimos que o Senhor traga a revelação da Tua palavra ao nosso coração, nos alimente e fortaleça, para que o Teu nome seja glorificado, em nome do Senhor Jesus. Entregamos nossas vidas em Tuas mãos, e assim agradecemos, certos de que o Senhor nos ouve, e daqui sairemos abençoados pela palavra. Nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 35, diz assim: palavra de quem, gente? Que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Olha aqui para mim, por gentileza. Você verifica que Deus dá uma ordem a Jeremias para ir a uma família, a uma gente, família dos filhos de Recabe. Eles são os recabitas, né? E ali Deus diz ao profeta Jeremias: leva eles até lá na casa do Senhor, lá no templo. Leva eles lá no templo e lá você vai dar vinho para eles. Às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus. A maioria das vezes, né? A gente não sabe o trabalhar de Deus. Mas quando nós nos colocamos a obedecer a palavra do Senhor, faz toda a diferença. E incrivelmente, nós estamos vivendo um tempo de que a gente procura sempre se antecipar. Você sabe que nas empresas, as pessoas já se antecipam no que elas querem. Então elas vão fazer um planejamento. E ali elas vão se antecipar. Eu quero isso, então eu vou trabalhar para alcançar esse objetivo. Então, isso vai trazendo para nós aquela coisa da segurança. O fato da gente saber o que vai acontecer amanhã ou depois traz segurança. Então, hoje a gente quer saber, né? Há muito tempo atrás as pessoas não ligavam muito para isso, mas hoje muita gente quer saber do tempo. Que tempo que vai fazer amanhã, se vai fazer sol, se vai chover. A gente quer saber se vai trabalhar, quanto que vai ganhar. A gente quer saber tudo, planeja a quantidade de filhos que vai ter.
Se a gente faz um convênio médico, a gente quer saber o que vai proporcionar para a gente. Quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente quer saber o que tem dentro daquele produto. Enfim, nós sempre queremos saber o que vai acontecer. E isso, irmãos, dentro da palavra de Deus, quando se trata de obedecer a palavra de Deus, não funciona desse jeito. A gente vê sempre Deus trabalhando somente com o hoje. Somente com o hoje. E o Senhor Jesus até ensina a gente a orar. Pai nosso que estás nos céus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porque o dia de amanhã não pertence a nós. E quando a gente entende isso, a gente tem mais facilidade de obedecer a palavra de Deus, de ser obediente a Deus, a palavra do Senhor. E você vê que o mundo, ele caminha diferente disso. Ele sempre quer antecipar. A ciência humana trabalha para antecipar tudo para o ser humano, para a gente sempre saber o que vai acontecer. E essa mentalidade, se a gente trazer isso para a vida espiritual, nós vamos ter problema. E muitos problemas. E é por isso que a gente vê tanta gente dentro das igrejas sofrendo. Porque elas não conseguem entender que ela tem que aprender a obedecer a Deus, e com Deus você nem sempre vai saber o que vai acontecer depois. E você vê que aqui o profeta recebe uma direção de Deus para ele ir lá buscar os recabitas e trazer na casa de Deus para que eles pudessem dar vinho para eles. Se fosse um de nós, a gente ia querer saber por quê. Para que isso? O que tem a ver? Por que eu tenho que fazer isso? Raramente um de nós, no tempo que nós estamos vivendo hoje, está disposto a obedecer uma palavra assim. E isso é um problema. É um problema porque nós nos colocamos numa condição em que Deus às vezes não tem nem como falar com a gente. Não tem nem como falar, porque se Deus for falar, a gente não vai conseguir obedecer. Então eu quero que você entenda o quanto o nosso interior precisa ser trabalhado no que diz respeito às coisas de Deus. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque você é resultado do meio que você vive. Você é resultado do meio que você vive. Do que você recebe, do que você ouve, do que você se alimenta. Então você sempre vai ser resultado disso aí. Então a tendência que eu percebo com isso é que vai ficar cada vez mais difícil de Deus usar pessoas, de Deus fazer coisas gloriosas na vida da igreja, na família, na humanidade, porque as pessoas vão ter cada vez mais dificuldade de obedecer a Deus, porque sempre vai querer saber o porquê, e Deus nunca vai se submeter à obediência da humanidade. Nós é que temos que obedecer a Deus, e não Deus obedecer a gente. Mas nós estamos sendo treinados a cada dia a ter tudo nas nossas mãos. Tudo nas nossas mãos. Você vê que os patrões de hoje, eles estão tendo trabalho para poder tratar os funcionários. E eles têm que ser treinados. Eles vão ter que ouvir palestras, eles vão ter que receber treinamentos para poder lidar com as pessoas, para poder motivar a sua equipe, para a empresa chegar a atingir o resultado. Porque precisa ser treinado. Porque a mentalidade das pessoas está mudando a cada dia. E elas estão se tornando senhores. E querem sempre ter tudo nas suas mãos, tudo aos seus pés. E quando a gente vê a palavra de Deus, como Deus quer que o ser humano seja, a gente vai perceber que nós estamos indo na contramão da vontade de Deus. E isso é um problema, é um grande problema. E as pessoas, ao invés de lutarem contra essa corrente, tudo que esse mundo traz,
As pessoas, infelizmente, vão se afastando da palavra, vão se afastando dos pensamentos de Deus, de como Deus quer que a pessoa venha agir, e com isso vai ficando mais difícil de Deus agir e operar no coração humano. Não porque para Deus seja alguma coisa difícil, para Ele nada é difícil, para Ele nada é impossível, mas para nós, irmãos, para nós precisamos, nós como igreja, precisamos de ter profetas, precisamos de ter pastores, precisamos de ter os dons espirituais atuando na igreja. Então, a nossa mentalidade tem que ser trabalhada pela palavra de Deus. Por isso que você tem que ler mais Bíblia, por isso que você tem que procurar mais compreender a palavra de Deus, para ela tratar você, para você não ser levado por essa corrente que está aí fora. Vamos em frente. Então tomei a Jezanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e todos os seus filhos, e toda a casa dos recabitas. Quer dizer, ele chamou todo mundo, ele obedeceu a Deus, ele reuniu todo mundo, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, que está sobre a câmara de Maséias, filho de Salum, guarda do vestíbulo, e pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e disse-lhes: bebei vinho. Ele fez o que Deus falou, né? Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou dizendo: nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para a nossa habitação, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas. Assim ouvimos e fizemos conforme tudo quanto nos mandou Jonadab, nosso pai. Olha aqui, pastor, por gentileza. Então você verifica aqui que esse povo, quando foi levado pelo profeta Jeremias, eu imagino que eles consideravam Jeremias como profeta, porque senão não teriam ouvido ele, não é verdade? Poxa, ele está convidando para ir na casa do Senhor, e eles temiam a Deus também. Porém, diz aqui a palavra de Deus, que eles foram levados pelo profeta Jeremias lá. Chegando lá no templo, o Jeremias fez o que o Senhor mandou, fez o que Deus mandou, obedeceu a Deus, mas ele encontrou aí um problema, porque os filhos de Recabe não quiseram beber, e eles disseram: não, a gente não bebe, nós não bebemos vinho, vai me desculpar, mas a gente não bebe vinho, não vamos beber, porque nós recebemos a direção do nosso pai, de que nós não deveríamos beber vinho, não deveríamos construir casas, a gente tem que morar em tendas, né? A gente não vai possuir nem o pé de fruta, dessa fruta aí a gente não pode ter, pé da uva a gente não pode ter na nossa família, nem a planta a gente vai ter. E ele falou que era para a gente morar em tendas, e com isso nós seríamos abençoados e viveríamos muito tempo na terra. Como a gente quer viver, a gente resolveu obedecer, e nós, portanto, não vamos beber e vamos obedecer, todos nós, nossos filhos, nossas esposas, todos vamos obedecer o que o nosso pai mandou. Então você vê que a vida deles, para obedecer isso, não era nada fácil, porque o vinho era nas festas,
O vinho era nos momentos agradáveis, o vinho era uma coisa, vamos dizer assim, comum naquela época. Morar em casas, construir uma casa, era uma coisa, de repente, comum na sociedade, todo mundo construía, mas eles optaram por não viver assim. Isso tinha o seu preço? Claro que tinha, porque eles seriam diferentes das outras pessoas. Você vê que não ia construir uma casa. Agora você pensa, as pessoas todas tinham uma casa, de repente, de alvenaria, e eles não, eles moravam em tendas, por opção, pela cultura, pela obediência ao que o pai falou. Isso é moleza? Isso é fácil? Não, eu imagino que muitos deles gostariam de morar numa casa, mas eles resolveram ouvir os seus pais. E o profeta Jeremias estava lá diante dessa situação. Deus mandou dar vinho e agora eles não quiseram vinho. Se fosse um de nós, eu e você, a gente talvez ia brigar com eles, né? Não, vocês têm que tomar, porque Deus mandou dar vinho para vocês. Deus mandou e vocês vão ter que beber. Ia tentar dobrar, ia tentar fazer eles quebrar o propósito deles, de obedecer ao pai deles. Então a gente ia tentar dar o nosso jeito, ia tentar trabalhar a mente deles, porque talvez a gente não ia se conformar. Mas quando uma pessoa, ela está próxima de Deus, ela tem intimidade com Deus, o Espírito Santo testifica tudo dentro do coração dela. E isso que é importante você ter dentro de você, é a presença de Deus. Porque em determinados momentos, tem coisas que o natural não compreende, mas o espiritual sabe como vai agir. Sucedeu, porém, versículo 11, que subindo Nabucodonosor, rei de Babilônia, a esta terra, dissemos, vinde e vamos-nos a Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e por causa do exército dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor. Então, agora, o profeta está entendendo o que vai acontecer. Deus está utilizando essa situação para ensinar o seu povo. E ele, então, dispensa os recabitas, o vinho fica lá, ninguém bebeu, e Deus diz para ele, agora você vai lá para os homens de Judá, vai para o meu povo lá, o povo de Jerusalém, aqueles, que têm recebido a minha instrução, têm recebido a minha palavra, e você vai falar com eles, As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até esse dia, antes ouviram o mandamento de seu pai, a mim, porém, não vos tenho falado a vós, madrugando e falando, vós não me ouvistes, e vos enviei todos os meus servos, os profetas. Desculpa os erros de leitura, tá, irmãos? Porque eu estou com um probleminha de vista aqui, minha vista estou precisando de óculos. Só preciso tomar um pouquinho dar um jeito de ir lá, porque esses dias está meio corrido uma coisa e outra. E vos enviei, versículo de número 15. E vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais, mas não inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Então, você vê que Deus está utilizando a situação e falando para eles, do exemplo. Deus utilizou os recabitas e disse para o profeta, eles ouviram o pai deles sobre a questão de não beber vinho, eles guardaram tudo que o pai deles falou, eles ouviram, e eu
sou Deus, e estou falando com o meu povo, e o meu povo não está ouvindo a minha voz. Vamos lá, versículo 16. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam. E a casa dos recabitas, disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: visto que obedecestes os mandamentos de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou, assim diz quem, gente? O Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Você vê que foi oferecido vinho, aonde, gente? Na casa do Senhor, pelo profeta. Próprio profeta, na casa de Deus, ofereceu vinho para eles, e eles ouviram o pai: nós não vamos tomar, nós não vamos beber. E o povo de Deus não estava ouvindo a voz de Deus. Então Deus disse para eles que os filhos de Recabe estavam sendo mais obedientes do que eles. Deus queria ver essa obediência, esse tipo de obediência com o seu povo. E ali na frente deles, abençoou os filhos de Recabe, dizendo que por essa obediência que eles tinham ao seu pai, nunca ia faltar alguém que estivesse ali na presença de Deus, sendo parte daquele povo. Ou seja, Deus ia proporcionar a bênção dele para aquela gente. O que eu quero, e o que Deus tem tocado, me direcionado a passar aos irmãos, eu creio, assim eu creio, é que a obediência é mais importante do que tantas outras coisas que às vezes a gente quer fazer e acha que está resolvendo o nosso problema, que estamos sendo abençoados, que nós deveríamos ser mais abençoados, porque a gente é obediente aqui, é obediente ali, é obediente acolá, mas tem determinadas coisas que nós não obedecemos. E você vê que aqui eles foram obedientes ao pai deles. Então o fato de ser obediente ao pai trouxe a bênção. O fato deles obedecerem o pai deles naquilo que era difícil, naquilo que de repente eles tinham como um mandamento humano, e mesmo eles sendo obedientes ao pai deles, eles foram abençoados. Então isso me chama a atenção, porque às vezes você não obedece como você deveria obedecer, e por isso você deixa de ser abençoado. Eles foram abençoados por obedecer uma ordenança humana. A ordenança humana trouxe bênção para eles. E os outros que ouviram diretamente a Deus, não foram abençoados. Então o fato de ouvir a palavra de Deus, só por isso, não significa que nós estamos sendo abençoados. É importante que você obedeça. E quando você obedecer, você tem que entender que a obediência, a ordenação humana, ela agrada a Deus. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque muitas pessoas não obedecem aquilo que é determinado às vezes numa igreja. Não obedecem aquilo que é determinado pelo homem de Deus, pelo pastor. Não obedece aquilo que é determinado pelo seu líder. E com isso, a pessoa deixa de ser abençoada. A pessoa deixa de ser abençoada na sua vida. Então, eu quero que você reflita nessa palavra, porque a obediência à ordenação humana, nesse caso, foi determinante
para eles serem abençoados. Não foi a campanha que trouxe a bênção deles. Não foi a obediência direta à palavra de Deus que trouxe a bênção para a vida deles. Porque de repente eles poderiam ter dito assim: não, eu vou obedecer ao meu pai, porque está escrito que se o filho obedecer ao pai, ele vai ser abençoado. Então eu vou obedecer, porque está escrito aqui. Não, eles estavam obedecendo apenas a ordenação humana, embora indiretamente estavam obedecendo a palavra de Deus. Não sei se você está compreendendo o que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer para você é que às vezes você põe, teoricamente, você põe a Bíblia na frente de tudo, você põe Deus na frente de tudo, mas você esquece de um detalhe pequeno, que é você obedecer, de repente, uma ordenação humana. E com isso você pode deixar de ser abençoado, como eles deixariam de ser abençoados se fossem de repente desobedientes aos seus pais. E Deus trouxe esse caso à tona aqui e abençoou a vida deles, e citou eles como exemplo. Ele não poderia ter chamado o povo e ter dito assim: olha, eu vou, uma voz do céu falando, vocês estão vendo o profeta Jeremias aqui, ele me obedece, ele é exemplo para vocês. O profeta Jeremias é exemplo para vocês. Mas Deus não usou o profeta Jeremias como exemplo para o povo. Ele usou recabidas que estavam recebendo uma ordenação humana de pai. E nem pôs a palavra dele, nem pôs os mandamentos, não pôs nada, pôs a obediência ao pai como determinante para que eles pudessem ser abençoados. E de repente você está dentro da igreja, mas não obedece ao seu patrão, é um péssimo empregado, é uma pessoa que não dá exemplo lá dentro, não mostra que é temente a Deus, não mostra que serve a Deus. De repente você é uma pessoa que você tem familiares lá fora e você se comporta pior do que uma pessoa que de repente teme a Deus, que não é temente a Deus, aliás. Porque a pessoa que não é temente a Deus tem um comportamento melhor com os familiares do que o comportamento que você que é temente a Deus diz ter. Então nós precisamos atentar para a palavra de Deus e verificar que às vezes estamos deixando de ser abençoados por coisas pequenas, irmãos. Por coisas pequenas a gente está deixando de ser abençoado, porque a gente não valoriza essas coisas pequenas. Não valoriza isso. Semana passada, por exemplo, nós tivemos aqui culto de jovens. E eu fiquei sabendo depois que boa parte dos jovens estavam numa outra igreja. Foram visitar outra igreja no dia do culto deles. Olha que coisa interessante. Como que quer ser abençoado desse jeito? Como que nós vamos ser abençoados desse jeito? Se você tem um líder, você tem uma determinação. Não, é porque lá era mais interessante. Lá tinha palestra. Meu irmão, mas se o seu compromisso com a tua igreja, e o seu compromisso com o lugar onde você foi plantado ali, com o seu povo. Ah não, mas eu vou ser abençoado lá. E olha, e detalhe, ainda nem pediu autorização. Foi para lá e simplesmente foram. Aí chega lá, porque acharam que lá ia ser melhor. Amém, vão ouvir, pode até gostar, pode até aplicar, pegar os ensinamentos, aplicar na vida, mas e a bênção de Deus? E a bênção de Deus onde é que fica? E eu quero que você entenda isso, que de repente está deixando de ser abençoado na sua vida, achando que está sendo abençoado, mas simplesmente está deixando de ser abençoado, você não está sendo abençoado, porque você está deixando uma coisa pequena passar na sua vida, que você não valoriza, que você não dá valor. Você não dá valor de repente ao que o seu patrão fala, porque você fala que ele é um incrédulo, que ele é um macumbeiro, que ele é um todo errado, que ele faz tudo errado lá. E então você acha que não deve dar crédito à palavra dele, e você então vai trabalhar de qualquer jeito, vai trabalhar de qualquer maneira. E a Bíblia diz que nós temos que ser obedientes, não só aos bons senhores, mas aos maus também. Aos maus também a gente tem que procurar prestar um bom trabalho. E quando se presta um trabalho é como se estivesse prestando ao próprio Deus. E aí a gente acha que não, porque ele é um macumbeiro, então eu não vou fazer o melhor para ele. E com isso está deixando de ser abençoado. E não entende por que as coisas não dão certo na vida, por que as coisas não vão para frente na vida. Porque está fazendo tudo certinho, acha que está fazendo tudo certo.
mas você não está atentando que Deus quer de você obediência à palavra, e você de repente não percebe que um detalhe como esse pode estragar a sua vida, pode estar atrapalhando toda a sua vida. Um detalhe pequeno que você não valoriza, julga como uma coisa à toa. E olha aqui, ó, os recabitas talvez não imaginavam que isso traria bênção para a vida deles. E você sabe o que eu acho que é interessante? É que eles estão obedecendo uma coisa até que nada fácil, né? Nada fácil de obedecer o que o pai deles falou. Mas Deus chamou a atenção de todo o povo e ainda fez questão de que o profeta Jeremias deixasse registrado isso para toda a eternidade. A importância dessa obediência, dessa submissão lá ao pai deles, né? Que passou o direcionamento, que passou ali o antecedente deles, que passou para eles essa determinação. Nada fácil, mas eles obedeceram. Então, isso mostra para mim e para você, que o mais importante para Deus, não é nem o que a gente faz, é a obediência à palavra dele. Porque às vezes você julga que o que você está fazendo é muito grande. Ah, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, e de repente o seu trabalho pode ter um grande valor, sim, um grande valor olhando pelos olhos humanos, mas a gente tem que entender que as coisas de Deus, a palavra de Deus, elas têm um valor diferente do que o nosso, a gente tem que ter uma compreensão diferente. É aquela história da viúva, que chega com 2 moedinhas lá, e um monte de gente colocando um monte de dinheiro, ofertando quantias, né? Aqueles que eram abastados, traziam grandes quantias e colocavam como oferta, e de repente vem uma viúva, e Jesus mostra para os discípulos, está vendo ali, ó, ela deu mais que todo mundo. Como entender um negócio desse? Como entender uma coisa dessa? Porque naturalmente não tem sentido isso, todo mundo trazendo grande quantia, e vem uma viúva e dá 2 moedinhas, e Jesus fala que deu mais do que todo mundo. É porque Deus olha de uma maneira diferente, irmãos. Ele vê as coisas de maneira diferente da gente. A Bíblia fala que os nossos pensamentos, os pensamentos de Deus, não são os nossos pensamentos. Então a gente tem que entender que de repente uma coisa simples que a gente não está dando valor, tem grande valor para Deus, tem muito valor para Deus. Então de repente coisas que você acha que são desnecessárias, que não tem tanta importância assim, uma obediência, uma submissão, uma atenção a uma determinada coisa que foi lhe pedida, que foi lhe ordenada. Você está numa igreja e você não se preocupa em obedecer aquilo que a tua igreja ensina, aquilo que é ensinado na palavra, aquilo que teu ministério fala. Daqui a pouco você sabe que o ministério diz não é para pôr uma tatuagem, você chega na igreja com uma tatuagem. Ah, mas qual que é o problema? A igreja A, B, a igreja C, a igreja D, e então não tem nada, todo mundo faz tatuagem, todo mundo faz, mas nós somos recabita, a gente não quer, o nosso ministério diz não para a tatuagem. Ah, mas qual é o problema? Não importa qual é o problema, foi determinado, foi direcionado, e pronto, vamos obedecer. Deus não te plantou aqui, obedeça, seja como um recabita. E eles obedeceram e foram abençoados. A gente ensina, toma cuidado com a tua veste, toma cuidado com a tua roupa, mas está na moda, a sainha aqui no pescoço está na moda, vamos pôr. Qual é o problema? Ué, mas você não está sendo ensinado, você não está sendo direcionado. Ah, mas todo mundo usa, até as igrejas lá, qual é o problema? Aonde que está na Bíblia, não sei o que, quer discutir, quer debater. Seja recabita, meu irmão, aprenda a obedecer. Aprenda a obedecer aquilo que é determinado. Você viu que Deus abençoou eles. Eles foram abençoados. O povo de Deus, o povo a quem Deus queria abençoar, não foi abençoado. E aqueles a quem Deus, de repente, estava só observando lá como é que eles estavam agindo, e que ninguém diria, vai ser abençoado, ou vão dizer, não é povo de Deus. Foi justamente eles que foram abençoados, porque obedeceram. Um mandamento do Pai, nem de Deus, o mandamento do Pai deles. De terem obedecido o mandamento do Pai deles, eles foram abençoados por Deus. Nem imaginavam que isso traria bênção para eles. Mas Deus viu, Deus observou que eles estavam obedecendo a palavra dele, dando atenção
a coisas que nem todo mundo está dando. E é por isso que a gente vê que às vezes a gente não entende por que não acontece. Por que não tem batismo com o Espírito Santo? Por que não tem milagre? Por que não tem isso? Por que não tem aquilo? Por que Deus não fala comigo? Por que eu estou nessa situação? Por que eu estou indo de mal a pior? Por que nada acontece comigo? Por que eu oro e eu não tenho resposta? Por que eu não vejo mudança? Por que Deus não fala comigo? E fica todo cheio de porquê, todo cheio de porquê. Não tem resposta para o porquê, esfria o coração e se distancia de Deus. E de repente, por coisinhas tão pequenas, está deixando de ser abençoado. Por coisas tão pequenas, está deixando de ser abençoado. Por coisas que você não, o pastor não está vendo, o obreiro não está vendo, isso é tão pequenininho. Qual é o problema? Qual é o problema? Eu pegar isso aqui? Qual é o problema? Todo mundo pega, todo mundo tira proveito daqui. Por que eu não posso levar para minha casa? Por quê? Por que eu não posso? Por que eu não posso ver isso? Está aqui, todo mundo vê. Qual é o problema de ficar vendo isso aqui um pouquinho? Não tem nada. Qual é o problema? Vai lá. Acha, não dá valor. É uma coisa tão pequena. Não tem problema nenhum. Não vai fazer mal para ninguém. Não vai atrapalhar a vida de ninguém. O povo de Deus que deveria ser abençoado, deixando de ser abençoado. E Deus aqui mostrando a insatisfação dele com aquela gente, e vai utilizar os recabitas e dizer: eles vão ser abençoados. Era para Deus falar isso para o povo de Deus. Era para Deus falar isso para o povo dele. Não vai faltar ninguém. Não vai faltar sacerdote aí no meio de vocês. Não vai faltar profeta no meio de vocês. Não vai faltar homem de Deus no meio de vocês que esteja diante de mim. E eu vou falar com esse homem de Deus, e a palavra vai chegar no coração de vocês. Eu vou falar com esse homem de Deus. Eu vou levantar homens, mulheres de Deus, e vocês vão ver a minha glória através das pessoas que eu vou levantar. Era para estar acontecendo isso aqui, povo de Deus. Era para estar acontecendo com eles. Mas agora Deus está dizendo assim. E de repente, estava funcionando o templo lá. De repente estava funcionando lá o sacerdote, trazendo, cumprindo a rotina dele de todos os dias, né? Ir lá no Santo dos Santos, colocar lá o incenso, acender, manter a vela, a chama acesa dentro do Santo dos Santos. Um ou outro chega lá, vai lá, apresenta o seu sacrifício. De repente estava acontecendo tudo isso aí. E Deus diz assim para aquele povo, né? Que se converta. Olha aqui o versículo 15: e vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo: convertei-vos agora, cada um, olha o que a Bíblia diz, cada um do seu mau caminho. Significa dizer que Deus estava olhando um por um daquela gente, um por um daquele povo. Deus estava olhando para eles, não escapou ninguém. De repente tinha lá 3 milhões de pessoas, mas Deus está dizendo: se converta a cada um. Eu estou vendo todos vocês, eu estou vendo um por um no seu dia a dia, eu estou vendo um por um no seu trabalho, eu estou vendo um por um na sua casa, eu estou vendo um por um como é que trata seus pais, eu estou vendo um por um como é que trabalha, eu estou vendo um por um como é que obedece, eu estou vendo um por um no comportamento em relação àquilo que é determinado no templo, na obra. Eu estou vendo tudo isso aí, e Deus está dizendo: convertei-vos cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais, mas não inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Quer dizer, não adiantou. Pus profeta de madrugada, levantei estes profetas para ir falar com vocês. Pus os profetas de madrugada para me buscar, para receber a palavra, para mandar para vocês, e vocês não deram ouvidos. Então, com isso, a gente tem que tomar cuidado na nossa vida, para a gente não se perder, irmãos, para a gente não se perder na fé, para a gente não se perder na nossa caminhada com Deus, para a gente olhar como Deus olha, para a gente ter uma vida
atentando para aquilo que o nosso Deus tem nos ensinado, para a gente saber como que é o nosso Deus. Nosso Deus não é como os deuses desse mundo. Como que é esse Deus? Ele quer conosco um relacionamento, Ele quer com a gente um contato, mas Ele se mostra um Deus totalmente diferente dos outros deuses. Ele se mostra um Deus que está vendo cada um dos seus, no seu dia a dia, no seu comportamento, e Ele está requerendo dessa gente a obediência. Ele está requerendo deste povo a obediência, e assim eles serão abençoados. Então Deus estava dando a oportunidade, e aqui os recabitas, pobres dos recabitas, né, para algumas pessoas que olhavam, poxa vida, esses daí não sabem o que é bom, esses recabitas não sabem o que é bom, olha o vinho, e eles não tomam vinho, essa gente é gente infeliz, essa gente aí, o pai deles colocou esse peso e eles estão lá obedecendo. Esses recabitas são sofredores. Já imaginou a gente aqui na nossa casa e eles lá na tenda? E esses recabitas aí, meu amigo, eles nasceram para sofrer. Eu não queria ser um recabita. Eu não queria ser um recabita, morar em tenda, não ter a oportunidade de beber o meu vinhozinho. Eu não queria ser um recabita. De repente eles eram desprezados pelos outros, porque olhavam para a vida dele, para a forma de vida deles, e não davam nada para eles, desprezavam eles. Sabe de nada, eram os mais felizes, eram aqueles a quem Deus estava se agradando, era com eles que Deus estava contente, era com eles que Deus tinha um propósito de abençoar, porque foi neles que Deus encontrou a oportunidade de abençoar. Então que eu e você estejamos atentos a essas palavras e saber que os nossos conceitos, os conceitos que a gente está absorvendo para o dia de hoje, podem estar nos levando para o inferno. Os conceitos que nós estamos vivendo e achando que são os bons conceitos, que somos inteligentes, somos para frente, somos modernos, somos aqueles que sabem das coisas, porque hoje a gente tem acesso a tudo, né? Hoje ninguém mais quer ler Bíblia, sabe por quê? Porque tem no celular, ele quer o versículo que ele quiser, ele acha lá. Para que eu vou ler Bíblia? Para que eu vou buscar conhecimento de Deus? Está tudo aqui. Se eu quero saber qualquer coisa, pronto, está aqui, vai me dar a resposta. E com isso a pessoa acha que ela está indo bem. Então a gente precisa tomar bastante cuidado com esse modernismo, né, que pode estar sendo interiorizado, e a interiorização do moderno, de repente pode estar trazendo para a gente um regresso, uma destruição, pode estar trazendo para a gente, né, um retrocesso. Ao invés, a gente pensa que está progredindo e a gente está retrocedendo. Então, que o Espírito Santo fale ao seu coração, ilumine, direcione, abra o seu entendimento, para que assim você viva o melhor de Deus para você. Eu não estou dizendo com isso que a gente tem que abrir mão da modernidade, que o caminho é abrir mão da modernidade. Então ser um recabita é ser uma pessoa que abre mão de modernidade. Nada disso, irmãos. Nada disso. Nesse tempo aqui, que diferença fazia a pessoa morar numa casa de tenda ou numa casa de alvenaria? Bom, não era melhor morar em alvenaria? Era. Lógico que era melhor. Mas o problema não é o que, as coisas, não é aí que está o problema. Deus não está se agradando deles porque eles moram em tendas. Deus não está se agradando deles porque eles bebem. Deus não está se agradando deles porque eles não bebem. Deus está se agradando deles pela obediência. É isso que tem que ficar na mente da gente. É a obediência que faz a diferença.
Então não é se foi determinado isso, se o que foi determinado está certo, está errado, é questionável, não é questionável, isso não importa. O que importa é a obediência à palavra de Deus. Amém, gente? Nesse instante eu te convido para a gente fazer um breve período de oração, porque o tempo já foi, mas eu creio que dá tempo ainda da gente ser edificado, fortalecido também no nosso espírito, pela ação do Espírito Santo em nós. Então, dobre o seu joelho por alguns poucos minutos e vamos falar com Deus. Nesse instante, você que nos assiste pela live, também você pode orar junto com a gente, onde você estiver. Mas fale com Deus. Aqui ouvimos, aqui fomos abençoados, louvamos ao Senhor, mas é importante a sua oração também, para fortalecer o seu coração e o seu espírito. Busque a presença de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós invocamos o Teu Santo Espírito sobre nós. Nós invocamos a Tua presença, meu Pai, em nossos corações. Perdoa-nos da nossa ignorância, das nossas fraquezas, das nossas falhas, meu Pai. Ensina a gente o caminho que nós devemos trilhar, o caminho que nós devemos andar. Espírito de Deus, trabalha o nosso coração para sermos sensíveis à Tua voz. A gente só vai ter essa sensibilidade para obedecer, para que o Teu Espírito agir em nós. Vem, Espírito Santo, sobre o nosso coração. Vem, Espírito Santo, sobre as nossas vidas. O que somos nós sem o Senhor, meu Deus? Quem somos nós sem a Tua presença? Espírito de Deus, envolva o Teu povo, envolva a Tua igreja, meu Pai. Perdoa a gente na nossa ignorância. Muitas vezes somos hipócritas, queremos viver de aparência, Senhor, e na aparência estamos perecendo, meu Deus, pela nossa hipocrisia, pela nossa falsidade, meu Pai, porque às vezes somos aparentemente, mas lá no interior, meu Pai, estamos apodrecidos no nosso espírito e na nossa alma pela desobediência à Tua palavra. Perdoa a gente, abra o nosso entendimento, Senhor. O Teu povo sofreu pela dureza do coração, Senhor. Deixaram de ser abençoados, meu Pai, pela dureza do coração, mas nós aqui estamos e queremos que o Teu Espírito envolva a gente. Ajude-nos, meu Deus, a nos submetermos de corpo, alma e espírito à Tua palavra, aos Teus preceitos, aos Teus mandamentos, meu Deus. Ensina a gente o caminho que nós devemos trilhar e seguir, a sermos submissos, meu Deus, à Tua boa vontade, meu Salvador. Abre-nos, meu Deus, abre-nos, meu Senhor, os olhos. Senhor, Espírito Santo, cuida da gente, direciona a vida da gente, ensina cada dia mais, meu Senhor. Envolve este homem, essa mulher, envolve essa pessoa com Teu poder, envolve-nos com a direção do Teu Espírito. Fala ao nosso coração, meu Pai, mostra-nos a verdade todos os dias, meu Deus. Sim, perdoa a gente e enche-nos do Teu Espírito, enche-nos do Teu poder. Meu Salvador, não nos deixe andar segundo a nossa própria vontade, não nos deixe andar segundo os nossos próprios desejos, não nos deixe agir de acordo com os nossos próprios pensamentos, Senhor. Os nossos pensamentos nem sempre são os pensamentos do Senhor. A nossa vontade nem sempre é a vontade do Senhor. Aliás, meu Pai, muito raramente a nossa vontade é a Tua vontade. Muito raramente o nosso querer é o Teu querer. Então, Espírito de Deus, vem sobre nossas vidas, nos auxilia, nos direciona. Meu Salvador,
Salvador, não nos entregue a nossa própria vontade, não nos entregue a nossa própria sorte, porque certamente pereceremos, certamente vamos errar, vamos falhar, se continuarmos de acordo com nossa própria vontade. Limpa-nos, lava-nos, purifica-nos e envolve-nos com o teu poder. Meu irmão e minha irmã, peça para o Espírito Santo te envolver, chame pela presença de Deus, abra o seu coração e diga para Ele: vem Espírito Santo, vem sobre a minha vida, vem sobre mim. Isso, diga para Ele que a porta está aberta, que você implora, que você convida, que você anseia, que você deseja pela ação dele na sua vida. Diga: Espírito Santo, mora dentro de mim. Mas, meu irmão, verifique como vai ser a sua vida sem a presença de Deus, e diga isso para Ele: eu posso dizer que eu não quero nem respirar sem a presença do meu Jesus, sem a presença do Espírito Santo. Eu não sei você, mas eu posso dizer que eu não quero um segundo sem a presença do Espírito Santo na minha vida. Eu sou dependente, meu Pai, eu sou dependente, Senhor, completamente da ação do Teu Espírito na minha vida, meu Pai. Vem sobre mim, meu Deus. Um segundo seria um risco muito grande, meu Pai. Um segundo, meu Pai, seria um risco muito grande estar sem a Tua presença na minha vida. Vem, Espírito Santo, eu necessito do Senhor. Só pela Tua força eu consigo Te obedecer, só pela Tua presença eu consigo caminhar, só contigo eu consigo, meu Pai, ser útil. A minha vida vai servir para alguma coisa só se ela tiver o Teu Espírito, senão ela não serve para mais nada. Eu prefiro a morte, eu prefiro morrer a não ter a Tua presença na minha vida, Senhor. De nada me adianta viver nesse mundo se eu não tiver o Teu Espírito dentro de mim. Então, meu Pai, ouve-nos, ajuda-nos, revista-nos, envolve-nos com a Tua presença, meu Salvador. Não tem como Te obedecer, não tem como andar, não tem como viver, não tem como vencer sem a Tua presença. Ai, Espírito Santo, edifica a Tua igreja e o Teu povo, meu Pai. Quantos se encontram fracos, sem forças, porque estão vazios da Tua presença. Espírito Santo, não deixa essa pessoa sozinha, não deixa essa pessoa vazia, não se afaste da vida dela, meu Pai, seria o fim, meu Deus. Não ter a Tua presença, estar morto, é estar morta, não ter o Teu Espírito dentro de si, meu Pai, é não ter vida, meu Senhor, é não Te conhecer, é não ser, é não pertencer a Ti. Não ter o Teu Espírito é não pertencer ao Reino dos Céus. Então, meu Salvador, vem sobre a vida da gente, vem sobre nós, não há como obedecer. Nós ouvimos sobre obediência, mas como obedecer? Como obedecer se não tiver dentro da gente o Teu Espírito? Não temos essa condição. Por nós mesmos não temos essa condição. Então inunda essa pessoa com a Tua presença, inunda este homem com o Teu poder, inunda essa mulher com o Teu Espírito, meu Salvador. Vivifica a Tua igreja, enche ela do Teu poder e derrama sobre ela a Tua paz, em nome do Senhor Jesus. E que assim seja, para a glória de Deus. Obrigado, Jesus. Amém. Cante assim comigo: vem, visita Tua igreja, ó bendito Salvador.
tua graça, sem tua graça. Ela murcha, ela murcha, ficará sem vigor, sem vigor. Levante as mãos e ore assim: vivifica, santifica nossas almas, ó Senhor, vivifica, santifica nossas almas, ó Senhor. Põe as mãos no coração, ore cantando e cante orando. Vivifica, santifica nossas almas, ó Senhor. Vivifica, santifica nossas almas, ó Senhor. Diga comigo: meu Deus. Ore comigo e diga assim: meu Deus, eu te agradeço, porque eu tenho a certeza que o teu Espírito habita em mim. Diga obrigado, Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. Dê um aplauso bem forte para Jesus. Enquanto você aplaude, diga glória a Deus. Enquanto você aplaude, diga aleluia. Dê palavras de adoração, palavras de louvor. Diga: Jesus, eu te amo, Senhor. Diga eu te adoro, meu Deus. Enquanto você aplaude, aplauda mais forte. Aplauda mais forte. Isso, de todo o coração. Põe o seu louvor neste aplauso. Põe a sua gratidão nesse aplauso. Que esse aplauso seja regado de todo louvor a Deus. Sim, meu Pai, nós te louvamos. Recebe a nossa adoração em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Bom é estar na casa de Deus, né? Estenda as mãos e vamos orar pela nossa nação. Fica de pé, por favor. Vamos para as orações finais. Lembrando aos irmãos. Bom, vamos orar aqui primeiro. Meu Deus, nosso Pai, alcança a nossa nação, nosso povo. Meu Deus, alcança o nosso presidente, as autoridades deste país. Que essa nação seja grandemente abençoada. O povo precisa de paz. A nação precisa da bênção do Senhor, meu Deus. Então alcança esse povo. Meu Pai, que o Evangelho seja pregado, desperta as igrejas, desperta o povo do Senhor neste país. Também alcança a cidade de Tiradentes, livra de todo mal, meu Pai, que seja um bairro, que haja paz nas nossas ruas, meu Senhor, livra de toda malignidade o nosso bairro. Nós pedimos a Tua bênção e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vamos ter um obreiro, por favor, vem pegar um alforje, traz aqui por gentileza um obreiro. Irmãos,
nós estamos transmitindo as nossas lives, as nossas orações pela manhã, pela rádio, certo? E muita gente tem sido edificada, muita gente tem sido abençoada. Eu tenho conversado com pessoas que às vezes não estão aqui, mas elas estão sendo alcançadas por esse trabalho que está sendo feito através da vida do pastor Maciel, que vem aqui, liga a rádio. E nós estamos precisando de ajuda, porque eu estou percebendo que nós vamos ter que investir mais, porque às vezes tem algumas falhas na rádio, então nós vamos melhorar para que não haja interrupções nas transmissões, né? Então nós vamos trabalhar, e para isso nós vamos precisar fazer um investimento mensal em torno de R$70. Então eu quero que você ajude a gente, para que isso não venha onerar mais os custos da igreja, e que você também seja participante disso, né? Você seja diretamente participante deste trabalho. Então, não é muito, é apenas R$70 mensais, mas eu quero que você nos ajude para a gente poder continuar investindo nesse trabalho, para que outras pessoas sejam edificadas. Além disso, eu quero também que você que tem disponibilidade, quer aprender, você que é aqui da igreja, tem disponibilidade, quer aprender, que você ajude a gente também, entrando em contato. Está aqui o Mário Júnior, a Adriana, eles estão encabeçando esse trabalho, junto também com a Carol e o Vinícius, que vão estar logo mais à noite. Aliás, hoje está a Carol aqui, né? E o Mário Júnior depois vai estar, você vai vir? Você vai fazer parte do louvor, né? Então, ele não estará, vai estar aí outras pessoas. Enfim, nós estamos precisando de gente que nos ajude na transmissão. Então, você que pode, por gentileza, entre em contato com eles. Vai ser uma bênção ter você para colaborar, porque eles estão bastante sobrecarregados, fazendo várias transmissões aí durante a semana, tá bom? Deus abençoe, no nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração final, e eu vou já pedir a bênção para aquela pessoa que vai estar trazendo a sua oferta. Você segura a sua oferta, você que pode nos ajudar com esse projeto. Assim que terminarmos o culto, você vem e deposita no alforje, e a gente já vai fazer essa oração agora, e assim encerramos o culto dessa manhã. Amém? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, alcança essas pessoas que gentilmente estão trazendo a sua oferta, que eu sei que o Senhor tem levantado pessoas nesta manhã com esse propósito, e aqueles que assim o fazem, sejam muito abençoados. Eu entrego a vida de todos no nome do Senhor Jesus, e assim eu agradeço por este culto abençoado, por tudo que o Senhor fez, está fazendo e vai fazer. Leva o teu povo em paz, em segurança, e que todos tenham um dia cheio de bênçãos, meu Pai. Abençoa também o culto dessa noite, que seja uma bênção para todo o teu povo e para toda a tua igreja, logo mais às 18 horas, que assim o Senhor é conosco. Leva todos debaixo da tua paz, em nome do Senhor Jesus. Amém, e graças a Deus. Oremos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o grande amor do nosso Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos aqui presentes, com todos os lares que estão aqui representados, com as pessoas que nos assistem pela live, com as famílias que elas representam, e com todo o povo de Deus na terra, agora e para todo sempre. E os que creem digam amém. Deus abençoe, tenha um bom dia e até a próxima. Obrigado.